O Banco Central divulgou o IBCBR, que é uma prévia do PIB, uma prévia do que está acontecendo ou que já aconteceu com a economia brasileira. E o IBCBR apontou uma retração da atividade econômica de 0,29% em fevereiro, em relação a janeiro, e um tombo de 4,54% em comparação com fevereiro do ano passado. É certo que isso não significa que a economia tenha tido um retrocesso neste nível, mas o IBCBR serve como uma tendência, e a tendência para a economia brasileira é essa mesma, é uma desaceleração muito forte este ano, que pode prosseguir no ano que vem em termos de variação negativa da atividade econômica. A gente vai ter todo um processo de reestruturação da economia para que possamos escapar desse processo recessivo. Mas em relação a fevereiro, nós tivemos de novo queda da produção industrial, nós tivemos queda da atividade do setor de serviços, uma recuperação muito pontual do comércio, que não convenceu o próprio setor, que trabalha com a previsão de nova queda das vendas este ano, e nós tivemos um avanço muito forte do desemprego, que passou dos 10%, chegou à faixa dos 2 dígitos e com uma queda importante do rendimento médio do trabalhador, a massa salarial caiu, o que piora as perspectivas em termos de evolução do consumo e, consequentemente, de toda a atividade econômica. A previsão média do mercado financeiro é de uma retração da economia este ano de 3,8%. E aí vem a grande dúvida, o que pode acontecer no caso de impeachment mesmo da presidente Dilma, se ela for afastada, se Michel Temer assumir o governo. Olha, a situação melhora muito mais em termos de perspectiva do que nós podemos esperar em termos concretos em relação à atividade econômica. Nós podemos ter uma gestão mais eficiente, com uma equipe mais competente, que estabeleça um horizonte de recuperação. Então, nós devemos ter nomes mais competentes no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, no Banco Central. Deve haver um choque de confiança que possa alavancar um aumento dos investimentos do setor privado. Os empresários estão muito cautelosos, muito desconfiados em relação ao cenário atual, às perspectivas da economia brasileira. Os consumidores também cautelosos em excesso, mesmo aqueles que não sofreram o impacto mais forte de toda a crise econômica. Então, isso pode mudar aos poucos, dependendo dos primeiros passos do novo governo. Mais do que isso, dá para avançar com concessões na área de infraestrutura, ampliando os investimentos do país, o que pode melhorar as condições da infraestrutura, de logística, gerando uma expectativa de redução dos custos para as empresas, especialmente na área de transportes, mas também de energia. Isso é importante, uma redução do custo Brasil mais à frente. Há a possibilidade também de se tomar algumas medidas para viabilizar um reequilíbrio das finanças públicas, que é um dos grandes problemas e a origem da crise mais séria que o país vai enfrentando. Então, podemos ter medidas do lado de corte de gastos, de despesas, de sinalização de reformas importantes. Não que o novo governo vai fazer mágica. Ele provavelmente vai ter que enfrentar muita restrição política para poder negociar algumas alterações, pensar, por exemplo, em reforma da Previdência. Isso vai gerar muita polêmica, mas ele pode sinalizar um caminho um pouco melhor de evolução das contas públicas. Isso pode fazer com que o país, inclusive, recupere credibilidade, atraia mais investimentos de fora, tenhamos um comportamento mais estável do mercado financeiro. Enfim, a economia pode caminhar dentro de uma normalidade sem essa falta de perspectiva que nós estamos trabalhando desde o ano passado. E hoje é uma trava total de qualquer ação do governo. Ele não está conseguindo, inclusive, a aprovação para trabalhar com um déficit das contas este ano, e isso pode travar a máquina pública. No curto prazo, ele vai ter que conseguir a aprovação disso no Congresso, caso contrário, ele não pode mais liberar recursos, ele tem que ter esse aval. Então, nós estamos numa situação em que a perspectiva só tende a melhorar com o novo governo. Com o atual governo, só piora. Mas, de qualquer modo, a previsão é de uma recessão muito pesada mesmo este ano e muita dificuldade de se garantir algum avanço no ano que vem. No momento em que se aposta cada vez mais na possibilidade de impeachment da presidente Dilma, a partir do próximo domingo, com a aprovação do